Aqui a correção da atividade. Como eu percebi que teve muita dúvida nessa atividade aqui, dos modos verbais, eu vou fazer a correção dessa atividade. Então, de início, eu coloquei um pequeno texto e há uma explicação do que é o modo verbal. Então, você já viu que os verbos, além das flexões de tempo e pessoa, tempo quer dizer presente, pretérito, futuro, pessoa, primeiro, segundo, terceiro, do singular ao plural. Também se flexionam para expressar diferentes atitudes do falante em relação àquilo que fala. Então, contribuindo para o sentido do texto. Para isso, o locutor utiliza os diferentes modos. Então, o verbo vai se comportar de acordo não só com o tempo, a flexão do tempo e pessoa, mas também o modo verbal. Se o verbo indicar uma certeza, um fato real, ele vai estar no modo indicativo. Então, o modo indicativo expressa um fato real de maneira certa e definida. Então, indica o modo indicativo. O modo subjuntivo ele expressa um fato incerto, duvidoso ou até irreal, tá? E o modo imperativo é utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Então, se o verbo vai indicar um conselho, uma ordem, eu vou saber que ele vai estar no modo imperativo. Então, aqui eu deixei a tirinha. E a primeira questão, você ia ter que dizer onde as personagens estão e comprovar sua resposta com os elementos da tira. Então, você dizer que elas estão em Nova York e comprovar ou com a sigla, o N e o Y aqui, que indica Nova York, e também a Estátua da Liberdade. Então, isso indica que os personagens, esses personagens estão em Nova York. Você vai comparar as frases dos balões. Então, a primeira frase, ele diz: Fido, essa é a Estátua da Liberdade. No primeiro balão. No segundo balãozinho, imagina se ela fosse em São Paulo. Então, qual delas expressa uma ideia de certeza? A certeza é o fato. Uma coisa certa. Então, o primeiro balão, onde ele diz: Fido, essa é a Estátua da Liberdade. Onde ele mostra ao amigo. Então, no primeiro balão, a frase indica a ideia de certeza. E em qual delas há uma ideia de possibilidade ou hipótese? Então, quando ele diz: imagina se. Então, esse se vai ajudar, vai auxiliar a nossa compreensão a respeito do verbo fosse. Então, fosse está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, imagina se ela fosse em São Paulo. Então, esse aqui, o verbo está no subjuntivo, indicando uma possibilidade, uma hipótese. Então, toda vez aqui que o verbo indicar algo duvidoso, irreal, incerto, então ele vai estar no modo subjuntivo. E aqui eu tenho: leia esta trova. Então, alegria eu não tenho, tristeza comigo mora. Quando eu tiver alegria, jogarei tristeza fora. Então, você vai observar as formas verbais presentes no verso 1, que é o verbo tenho, no verso 2, que é o verbo mora, e no verso 4, que é jogarei. Então, qual o modo verbal presente nessas três verbos? Então, aqui, os três verbos vão indicar uma certeza. Se o verbo indica uma certeza, então o verbo está no modo indicativo, tá? Então, alegria eu não tenho. Então, isso é uma certeza. Tristeza comigo mora. Quando eu tiver alegria, jogarei tristeza fora. Então, os três verbos estão no modo indicativo. E a quarta questão foi a questão que mais erraram. Vocês mais erraram. Mas por que erraram?
porque não prestaram atenção ou não souberam responder. Então, aqui eu tenho o número 1 como modo verbal que expressa a ideia de certeza, quando um fato é concluído como real. Qual é o modo verbal que indica uma certeza? O modo indicativo. Modo verbal que expressa dúvida, incerteza, quando há poucas possibilidades de concretização da ação verbal. Então, qual é aquele que indica incerteza, dúvida? O modo subjuntivo. E o 3, um modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou negativa e expressa ideia de ordem, conselho ou pedido. Então, o número 3 seria o modo imperativo. Então, a alternativa correta, de acordo aqui com essa sequência, é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, sendo a letra C a correta. Muita gente errou essa questão. Não sei se ficaram em dúvida de como responder, mas muita gente errou essa aqui. E aqui é só colocar na sequência quem era o 1, o 2 e o 3. Então, o 1, modo indicativo, o 2, modo subjuntivo, o 3, modo imperativo. Alternativa correta, letra C. E a quinta questão. Observe a tirinha de Fernando Gonçalves. Então, aqui tem o abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe e agora pula. Ei! As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Então, sobre os verbos do primeiro e do segundo quadrinho, o abaixa, enrola, puxa, torce, vira, remexe, pula, estão no modo verbal. Qual é o modo verbal que vai me aconselhar, que vai pedir que eu faça alguma coisa? Pedir para abaixa, enrola, puxa, torce, vira. Aquela que me dá uma ordem de fazer algo. Então, o modo imperativo. Então, nessa atividade não tinha muito que... não estava difícil, não. Eu percebi somente na questão 4 que vocês ficaram em dúvida de como responder. Espero ter tirado as dúvidas de quem teve dúvida, né? Quem ficou sem saber como respondê-la. Ok? Boa tarde.